Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Restart 40+, nosso espaço de inspiração e de acolhimento para as mulheres com mais de 40, 50, 60 anos. Eu me chamo Thaís Tanúcio, sou nutricionista, especialista em saúde da mulher 40+, e criadora do Método Única. Olá, eu sou a Vanessa Saldanha, psicóloga e supervisora clínica, especialista em psicopatologia e terapia cognitivo-comportamental. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante nessa fase da vida, que é a vida a dois, né? Muitas mulheres sentem a modificação no corpo, nas suas emoções, e isso pode também impactar no seu relacionamento. E para essa conversa, para esse episódio tão especial, a gente está aqui recebendo um casal, que eles estão casados há 25 anos, Graciele Stanek e Reginaldo Lota. A Graciele ela é psicóloga, sexóloga e terapeuta de casal e família, e o Reginaldo é enfermeiro, mestre em ciências da saúde e terapeuta de casal e família também. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme recebê-los aqui. É a primeira vez que a gente recebe um casal. Primeira vez, né? Que bacana, olha que coisa boa. Prazer imenso da gente estar aqui com vocês aí nesse projeto tão bonito e da gente poder compartilhar um pouquinho também, né, das nossas experiências, dos nossos saberes junto com vocês. Maravilha. Nosso público precisa tanto, né, desse assunto. Então, vamos começar pela Graciele, né? Então, a gente está aqui hoje para falar sobre casamento, relacionamentos, nessa fase da vida 40+, climatério, né? Menopausa, pós-menopausa. Mas vamos começar do começo, né? Eu sei que vocês orientam casais também em início de relacionamento, dão palestras em cursos de noivos. Como que é, então, assim, as primeiras orientações que vocês dão para um casalzinho que está começando a vida? Recentemente, né, nós finalizamos aí um grupo de curso de noivos e a gente sempre fala, porque quando o casal tá namorando, tudo é novidade, aquela fase da conquista, não moram juntos, né, cada um na sua casa, então quando se veem, né, priorizam um tempo, nós vamos sair para tomar um sorvete, nós vamos sair para lanchar, aquele dia do casal, o dia de namorar é toda quarta-feira ou todo final de semana, e aí o casal se beija, e é muito beijo, e abraço para lá, abraço para cá. E aí quando a gente começa a instruir, né, a gente tem um contato, privilégio que nós amamos, particularmente nós amamos trabalhar com o público de noivos, porque é um público que não sabe assim praticamente nada da vida dois, então fica assim com aquela carinha sedenta, sabe? Sim. E aí a gente fala assim, olha, vocês gostam de beijar, não gostam? Fica todo mundo com a carinha assim, lógico, né? Porque quando beija aqui, esquenta lá embaixo, né? Básico. E aí quando casa... Eu não sei, Vanessa, eu não sei. Meninas, o que acontece? Não sei se é um medo, se perde aquele todo encanto. O beijo acaba, desaparece como se fosse um bicho-papão. E aí a primeira orientação, as primeiras orientações que nós damos para um casal que está começando a vida dois, que vão casar, não deixe se perder o rito do beijo, beijar quando iniciar o dia, beijar quando finalizar o dia, porque... começa a diminuir a frequência sexual, é tudo consequência, né? Porque não tem como um casal ter uma intimidade bacana, prazerosa, se não tem um esquenta antes. E o esquenta começa no beijo, no contato. Então essa é a primeira orientação que a gente dá, para não se perder ao longo aí do relacionamento, né? Aí, como você falou, que não tem mais aquela novidade, né? De estar se vendo... com menos frequência, ou aquela expectativa do encontro, já estão ali, né? Tô aqui para que eu beijar, para que a gente beija porque, sei lá, se eu vou vê-la hoje novamente, amanhã, e depois que casa, já tô aqui, aquela coisa tipo assim, eu tenho aqui e não valoriza aquilo que eu já tenho, que eu já conquistei. Sim. Mas é uma falha, um erro nosso em pensar assim, porque a conquista, ela é diária, né? Quando tá namorando, às vezes tem aquelas despedidas melosas, né? Ai, desliga você, não, desliga, E aí depois, que desliga o quê? Muito mal tem um WhatsApp pra saber se passou o dia bem, né? Então isso é uma coisa que já dá pra ter atenção desde o início do relacionamento, né? Isso. De não deixar essa desconexão já ir aparecendo, se concretizando ali no início do casamento. Né? Porque quando o casalzinho tá se conhecendo, o que começa, a partir de que movimento gera uma conexão de... Não só o olhar, né? Mas é pelo contato físico. De uma mão, de um abraço e de um beijo quando o casal tá se conhecendo. E aí depois, com o passar do tempo,
essa coisa do beijo, do contato, do olho, da apreciação, isso vai se perdendo, infelizmente. Né? Inclusive tem pessoas que falam assim, não dou mais presente no dia dos namorados, que não é mais namorado, né? Agora é marido, é esposa. Não. É eternamente namorados, que a gente precisa namorar, né? Meu marido tá nos bastidores, presta atenção aqui no... Fica a dica. Fica a dica. Mas hoje eu vou falar muito com os homens também, viu? Vamos. Porque a visão do homem nesse sentido aí aí é muito importante, da gente também ouvir todos os lados, né? Uma pausa rápida no episódio de hoje para te contar uma novidade super especial. Se você quer emagrecer, melhorar dos sintomas da perimenopausa e da menopausa e voltar a se sentir bem com o seu corpo, com a nossa ajuda profissional, chegou a sua hora. Porque nessa fase, muitas mulheres se sentem perdidas no processo de emagrecimento, iniciam, param, algumas ficam presas na compulsão, e aí vem a culpa e o cansaço. E foi pensando nisso que nós criamos o programa Restart 40+, o seu recomeço em 30 dias. Vai ser um programa individual, onde você vai ter uma consulta com a nutricionista Thaís Itanucci, uma consulta comigo, psicóloga Vanessa Saldanha, e juntas vamos identificar o que realmente está travando o seu processo de emagrecimento. E a partir disso, nós vamos criar um plano integrado para que nesses 30 dias você possa ajustar a alimentação, comportamento e rotina de uma forma leve e eficaz. Será um grupo no WhatsApp, nós duas e você. E você não vai estar sozinha durante o processo. Nós vamos estar com você, orientando de uma maneira que você possa praticar todo o programa realmente no seu dia a dia. Em 30 dias, você sai da confusão e volta a ter clareza. O link com todas as informações está aqui na descrição. A próxima pergunta, inclusive, é para você, que é do ponto de vista masculino, o que é que os homens eles costumam subestimar no início da relação? Pronto, o homem subestima muito essa questão da conexão, porque assim, como o Graça estava falando, né, no início, a gente beija, a gente abraça, a gente quer ter aquele momento ali de conexão, e ao tempo isso vai se perdendo. O homem, ele é muito intencional nessa época do namoro, né, então assim, ele quer conquistar, ele chama para ir pro cinema, chama para jantar, ele dá presentes, ele tá ali presente, ele escuta, né, a namorada, a noiva, a parceira em si, ele escuta o que ela tem para dizer, ele se interessa por ela. E aí depois que casa, parece que isso se perde, né? Por conta da conquista. E aí não é mais intencional. Aí o que gera muitas vezes na cabeça da mulher? Que esse homem está distante, né? Que ele não está mais ali na relação. Só que para o homem aquilo não é que houve um desencanto, ele apenas conquistou e aí ele cai num comodismo. O que eu mais recebo de queixas de mulheres nos consultórios é que aquele homem, depois que casou, ele está diferente, ele não se interessa mais. E aí um ponto muito importante é que elas vão perdendo ao longo do tempo a admiração por aquele homem, porque ele, antes de casar, ele era de uma forma e agora ele é de outra. Né? Só que o homem ele nunca foi preparado até para poder dizer das emoções dele, né? O homem ele não foi ensinado a falar de emoções, e aí como que ele vai aprender a lidar também com a mulher, né? Então ele subestima muito essa conexão, o tempo de qualidade junto com a mulher, de parar, de ouvir, de dar atenção a ela. Depois que conquistou, fica meio que assim, né? Fica aqui conversando com a minha mão, eu tenho outras coisas para fazer, e ele não se dedica a esse tempo. Você falou uma palavrinha, né, e se interessa, né, não se interessa mais, e a mulher valoriza muito isso, né, quem se interessa por ela, né, a gente de pequena, assim, rodinha de meninas, né, a gente conversa, a gente se interessa uma pela vida da outra, assim, Sim. né, de trocar, saber como a amiga tá, a gente né? cresce com isso, aí Exato. chega no relacionamento, a pessoa, uma das pessoas mais importantes da nossa vida, para de se interessar, para de olhar, de se importar com a gente. Te faz as unhas, faz assim, olha, mostra, às vezes o homem não repara, a sobrancelha, corta o cabelo e o nosso cônjuge. Ou fala de novo. De novo. Né? Aí vem a frustração. Você não pintou a unha semana passada? Não é? Sim. Não é a mesma unha não, e tu fez, não parece. Não é? Então, essa palavrinha achei muito interessante você trazer, né? Que é a questão como um faz a leitura do interesse do outro. Né? O valorizar, né? O que fazer a unha toda semana para a mulher, talvez para o homem aquilo não seja interessante, né? Às vezes ele até pensa, nossa, mais um gasto, semana passada você estava lá, essa unha está maravilhosa. Né? E existe essa necessidade, mas aí quando ele passa a olhar que aquilo é importante para ela, que ele valoriza isso, que ele escuta, poxa, por que ela tem essa necessidade? Né? Então, assim,
eu acho muito importante que os homens que estão nos assistindo aí, ou mulheres catuquem seus maridos. Envia, né? Envia para eles. Porque assim, o homem ele não pode deixar se perder, né? Essa atenção, essa escuta, porque a mulher é muito emocional. E o homem é objetivo, é racional. Então, às vezes, eu costumo até a gente brincar com alguns casais que uma mulher, ela percebe a outra quando ela está triste, quando está nervosa, no olhar. Né? Vocês estão aqui, uma, né, já vai conhecer fulano, hoje não está bem, aconteceu alguma coisa, eu vou lá oferecer uma ajuda. O homem não, para ele perceber, a mulher já está tendo ataques de fúria, para que ele possa entender que alguma coisa está acontecendo. Né? E aí, essa percepção do homem muitas vezes irrita a mulher, né? Que esse homem não me enxerga, está casado comigo há 25 anos, ele não consegue entender que fazer a unha para mim é importante. Há 25 anos ele não consegue não consegue entender que eu aqui agora estou precisando de atenção, de carinho, de alguém só que me escute. E aí quando a gente está namorando, isso parece que o homem se esforça um pouquinho mais. E depois que casa, ele cai no comodismo, que é muito preocupante. E aí, Graça, já entra naquela leitura mental, né? Eu imagino que o outro está pensando assim, como ele está falando, né? Eu julgo o outro mediante quem eu sou, né? Como nós mulheres, né? A maioria, né? Temos aquela coisa, é um raio-x, a gente chega num ambiente e consegue perceber se a pessoa tá mal, se tá bem, se tá precisando de ajuda, um abraço. E aí, automaticamente, eu julgo que o meu cônjuge também vai fazer isso comigo. Só que eu preciso compreender que eu não casei com uma outra mulher, né? Eu casei com um homem que é diferente que eu, que tem uma visão, uma forma de enxergar o mundo diferente da minha, né? Às vezes até uma outra mulher, né, que tem uma mentalidade, uma forma de enxergar, na minha visão, parecida, mas muitas vezes foi criado de uma forma mais displicente, mais distante. Então a gente precisa falar para o outro. Aí vem a parte do diálogo, que é fundamental, né? Quase que o ar que o casal respira, que é a comunicação, de falar o que eu espero, de falar das minhas expectativas. Ah, mas Graça, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Né? A gente não tem bola de cristal, o outro não tem bola de cristal para adivinhar. Não é óbvio que tá acabando minha água, mas às vezes não quer, não pediu, não quer, então eu vou ficar na minha, eu vou respeitar. Não, ainda tem a metade, né? Tem a metade, tá quase cheio. Tudo é forma que tu não, olha, tá né? quase vazio, né? Então eu preciso falar assim, eu preciso que você reponha aqui a água que eu vou terminar agora nesse próximo gole essa taça. Então, eu preciso dizer aquilo que também é óbvio. Então, se eu quero ser enxergada, mesmo que seja óbvio aos meus olhos, eu preciso dizer para o outro, olha, as minhas expectativas é quando eu chego em casa, que você pergunte como eu estou. Porque meu dia geralmente é desgastante por conta de múltiplas tarefas, enfim. Então, tudo vai se resolver aonde? No diálogo. Naquela comunicação efetiva, né? De fato. Exatamente. E aí, se o homem tem intencionalidade, ele vai parar para ouvir a esposa. E defendendo aí, né? Às vezes o homem até tá com boa intenção. Ele não elogiou porque ele achou mesmo que a outra unha estava bonita, outro tipo de cabelo já estava bom, né? Ou aquele homem que diz assim, não, qualquer um que você colocar, meu bem, fica bom, né? Você fica linda de qualquer jeito. A mulher quer uma opinião específica, né? Então aí tem que falar, não, seja objetivo, me diga, né? O que eu quero, eu preciso, eu tô em dúvida, né? Essa é a expressão do que eu necessito, né? Vai ser tão rica, tão efetiva. Né? Com certeza. A comunicação ela é fundamental, né? Se a gente não, dentro da nossa própria casa, a gente não se sentir à vontade de falar o que pensa, o que sente e ser transparente para quem está casado com a gente, sim. Com quem que a gente vai fazer isso, né? Então, assim, tem que existir essa proximidade do casal, de serem transparentes, de dizer o que sente sem esperar julgamento. Porque acontece muito em muitas famílias que a pessoa se sente relaxada em casa e tal, e vai falar o que está sentindo. E o outro já vem com julgamento, ela silencia, ela não fala mais. E aí ela vai guardando, e uma hora o balde enche e vira. Já repreende, já julga o outro, né? Aí, é tão ruim, né? A gente já vive numa sociedade que julga a gente, cancela a gente por qualquer coisa, né? Aí em casa, que tu tá ali na transparência, relaxado, o teu parceiro ou tua parceira vem com um monte de julgamentos e aí repreendendo é bem complicado. E te cancela também. E te cancela também. Não sei quantos dias sem falar com você. É o pior cancelamento que pode ser. Não vai ter sexo hoje, essa semana, tá de bem castigo. punitivo.
Aí junta, porque é conveniente pra mim, que eu já tô aí, ó, com minha libido baixando, né? 40 mais. E ele quer muito, né? Aí eu vou punir. Uhum. Estratégias. Ô, Reginaldo, e o que é que, na sua visão, o que é que faz os homens se afastarem emocionalmente ao longo do relacionamento? Então, para os homens se afastarem ao longo do tempo, é igual o balde que eu falei, né? Não é de uma hora para outra, né? É um conflito aqui, um conflito ali, que as coisas vão somando e muitas vezes, como eu disse até agora há pouco, o homem ele não foi ensinado a falar das emoções. O homem sempre foi treinado a dizer, tu não pode chorar, tu não pode falar, tu não pode, né, expressar o que está sentindo. Nossos pais, né, tentando acertar muitas vezes, a gente chegava da escola, né, e você queria saber como que foi seu dia na escola. Tu cumpriu o que a professora pediu, como está sua nota? São só comportamentos, são só resultados, são só performance. E muitas vezes não para escutar o que houve? Ah, briguei na escola. Ah, mas brigou por quê? O que houve? O que fizeram contigo? Por que tu reagiu assim? O que tu sentiu naquele momento? Então, o homem ele não é treinado para falar de sentimento, tá? E eu não estou falando aqui de masculinidade frágil, nada disso. A gente está falando de ser humano, né? Em especial ao universo masculino. E aí o homem, ele cresce aprendendo a silenciar. E aí, quando ele casa com uma mulher que quer falar dos sentimentos. E aí ela quer saber como foi seu dia. Aí o homem diz assim, foi bom. 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 Não teve treino, né? E aí o que ele vai dizer? E a mulher fica querendo cavar mais. Aí ele já, tipo, que mulher chata. Ele não tem repertório muito para isso, porque ele está habituado a se calar. Então, se ele não sabe lidar com as emoções dele para expor, imagina com as emoções da parceira. Aí o que ele faz? Os homens que estão me escutando vão se identificar. Ele vai para a caixinha do nada. Um homem ama a caixinha do nada. Ele chegar do trabalho, tomar um banho, comer alguma coisa, até fazer o que tem de atividade em casa para fazer, deitar no sofá, na cama, na rede, aonde quer, que seja o conforto dele e ficar ali no nada. Às vezes está até no celular, assim, ó. Mas não está vendo nada, ele está ali na caixa do nada. E a mulher vem querendo conversar, como foi seu dia? Ele, foi bom. E ela quer mais, ela começa a puxar. E aí, ele não tem o que falar. E aí, esse silêncio, como vai para a caixinha do nada, ele coloca a mulher numa situação muito difícil. Que vem os pensamentos. Aconteceu alguma coisa, ele tá frio comigo. Tá me ele traindo. não tá me querendo, Não ele tá me vendo traindo. aqui, tô invisível, não sou importante. Mas quando na verdade ele só está... Olha a lista de interrogações. E quando na verdade ele só está na caixinha do nada. Tem nada a ver comigo. Aí vai muito da sabedoria da mulher também, de como ela vai chegar nesse homem. Né? A gente vê muitos casos de que a mulher não sabe lidar com isso, que ela derrama uma porção de atividades para ele. E aí ela fala, eu estou sobrecarregada, você não me ajuda em casa, olha as crianças, cuida das crianças para poder pelo menos tomar um banho, tem a roupa na corda para poder botar, tira a roupa da máquina, faz um arroz. E ela vai enchendo ele de atividade, por quê? Porque ela quer ver aquele homem participando da atividade da casa. Só que ele só quer ficar na caixinha do nada. Interagindo. Aí vai a questão do diálogo. Quando a mulher se expressa para conseguir tirar esse homem da caixinha do nada e o homem se permite a escutar ativamente essa mulher, que foi o que a gente falou anteriormente, da escuta ativa, a comunicação acontece. Então, assim, não é de uma hora para outra. São pontinhos que vão juntando, até que uma hora um dos dois vai explodir. Aí a mulher quer conversar, ela quer discutir a relação e o homem quer silenciar. Quer colocar pra fora, né? Porque a mulher tem como uma necessidade de elaborar o que tá sentindo, é profunda, as demandas, né, do dia a dia, os estresses, as alegrias, qualquer sentimento, sejam bons ou não. Falar, colocar pra fora. Tem problema, quer falar. E aí, quanto mais ela fala, ela vai processando. O homem não processa da mesma forma que a gente. O homem processa na caixinha do nada, no cantinho dele, reservado. Porque ele quer resolver o problema dele sozinho. E nós queremos resolver o nosso problema falando, colocando pra fora. E aí vem o choque de realidade cultural, né? Enquanto o homem precisa ficar quietinho para se resolver, a mulher precisa falar. E aí, como faz? Por isso que é importante da gente conhecer. Só agora tá na minha vez de falar. Então deixa eu me resolver falando. Pronto. Tá na sua vez agora de organizar, então fica quietinho, eu vou te deixar. E a mulher, como tem necessidade, então a mulher quer falar e ouvir, e ele não quer. E aí ele começa a vir os conflitos também, porque a gente
não compreende a necessidade do sexo oposto, né? Por isso que tem que haver sempre um equilíbrio, né? Não precisa ser na minha caixinha do nada, no meu silêncio, mas não precisa ser... falar como era... Um fala, outro escuta. Já dizia minha avó, né? Quando um fala, o outro baixa a orelha. Então você tem que dialogar. Pronto, deixa ela falar. Não precisa também falar tudo de uma vez, né? Porque às vezes a mulher quer falar, as crianças deram trabalho na escola, o gás acabou, fala, tem isso, tem aquilo. É muita informação para o homem processar, né? E aí, buscando equilíbrio. Um fala, outro escuta, compartilham, conversem. E aí, acho que diminui um pouco desse impacto na vida dois. Mas vocês já viram como que são as mulheres conversando? A mulher fala de tudo. A mulher fala de trabalho, daqui a pouco, mas e o filho, o menino? E você conseguiu marcar aquele médico? Nós conversamos sobre tudo em 1 minuto. E uma opina na outra, fala por cima e todas se entendem. Isso, é um emaranhado dentro do nosso cérebro. Nós só temos uma caixa, a caixa que serve pra tudo. O homem não, são várias caixinhas, né? E tem que fechar uma de cada vez. Porque senão ele já esquece, eles atropelam. Então assim, tá falando sobre os filhos, vamos terminar de falar dos filhos. Aí nós precisamos, calma aí, pronto, já fechou a gaveta, agora vamos falar agora das contas de casa, financeira. Aí fecha essa gaveta. Aí vamos abrir e fechar uma de cada vez. E a gente não compreende, a gente joga esse emaranhado, esse monte de demanda pro cara e ele não entende nada, ele fica perdido, ele fica estressado porque ele quer resolver, porque o homem recebeu demanda, ele quer resolver. Mulher nem sempre ela quer resolver com as demandas, ela quer falar apenas para colocar para fora e não para resolver. E a questão de como um interpreta, né, e o outro. Um vê como cobrança às vezes e o outro só tá fazendo um desabafo. Não, mas você quer que eu resolva tudo? Não, só quero te contar. Colocar pra fora. É o mesmo texto, é o mesmo script, mas um lê como cobrança, o outro lê como desabafo. Isso. E aí vai embolando, né? Eu li um livro uma vez, não me recordo o nome, que dizia que a mulher precisa gastar 10.000 palavras por dia. E aí o meu marido chegava do trabalho, aí eu começava... Aí eu disse, eu preciso gastar minhas 10.000 palavras. Aí ele fala assim, tem que Precisa gastar me tudo aguentar. comigo. O meu já tá com ele na porta, ele fala assim, deixa eu entrar. Deixa eu soltar minha mochila no chão. Desse jeito. Muita coisa. Mas, se eu não me engano, é um livro de Homens São de Marte. Marte é pra lá que eu- mulher, pra lá que eu não, vou. mulheres são não, de- mulheres não, é de Júpiter, outra. alguma coisa. Mas, É algo- Mulheres são é- de Vênus, homens uma são de coisa Marte, assim. É, alguma mulheres coisa são assim. Aí depois tem o filme, né, que é Isso. Não, baseado... não é a de Mônica Martello, não. Esse Sim, é outro. é um filme, mas o livro... tem um livro. Eu me É, lembro, mas acho que eu Que acho fala um que é pouquinho da baseado, né? necessidade de cada um instintiva, né? uhum. Porque cada um tem uma forma de enxergar o mundo. Porque nós interpretamos o mundo mediante a nossa vivência, o que está registrado. Primeiro vem a comunicação interna e depois vem a comunicação externa, né? Então eu vou julgar você mediante o meu contexto que eu vivenciei, que eu vivo, né? Esse aí eu li na faculdade, o Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus. Ele já é antiguinho, antigo. assim. É Faz bem tempo. antigo também da minha época da faculdade. E é bem Dela didático. idade, É bem didático. Que aí É entende um pouquinho como maravilhoso. que funciona o cérebro de cada um, né? Sim. Eu só fiquei curiosa, essa caixinha do nada é para despressurizar? De certa forma, sim, né? Porque, como o Grazi falou, o homem ele tem a capacidade de, quando ele recebe uma demanda, que ele precisa resolver. Isso foi ensinado pra gente, né? Tu é o chefe da casa, tu tem que resolver. Trocar o gás, trocar uma lâmpada. O homem sempre foi ensinado a ter as atividades. Então, Ser quando a mulher... resolutivo, né? Resolutivo. Quando a esposa traz as demandas, ele começa a fazer o quê? Ele tem que eliminar pra resolver. Check. Dá o check. E aí o que acontece? Quando a mulher vai dando muita demanda, vai paralisando ele. Então, mulheres, se teu marido tá parado, não tá trocando a lâmpada, tem um monte de coisa para fazer, vai dando de pouquinho em pouquinho, né? Dá muita atividade. Aí Ele se perde. Olha aí, outra dica. Eles vão se perdendo, vai de porque a pouquinho em gente... pouquinho. A gente pega aquela lista e faz tudo de uma vez. Uma salada mista. O homem não. Se tem 10 demandas, vamos dar 2. Parou, check em 2. Agora vamos dar mais 2, aos pouquinhos. E aí essa caixinha do nada, de certa forma, é para despressurizar mesmo, né? Igual você falou, chega em casa, teu esposo fala, deixa eu arrear a mochila primeiro, deixa eu chegar. Porque a gente precisa desse tempo, precisa desse espaço para organizar as coisas. Se não organizar, não vai. Eu tô falando aqui, é a maioria dos homens, não são todos, né? Talvez alguém fale, não, mas eu não sou assim. Não é uma regra, mas geralmente a maioria dos homens funciona dessa forma. Estou falando E do tem- que a gente vê mais comumente. Comumente na nossa prática. E aí, essa caixinha do nada, tenho certeza que os homens se identificaram, porque o homem ama essa caixinha do nada e não gosta de ser importunado quando tá nela. O processo do homem é mais lento, a digestão do homem é mais lenta que da mulher. Olha aí.
Quando a gente vê aqueles programas que reformam casas nos Estados Unidos, né? Uhum. Sempre tem um porão, uma coisa assim. Aqui vai ser o cantinho masculino, né? Com coisa de jogos e não sei o que. Já é preparado, assim. Eles que têm casas grandes, né? Tem espaço para isso. Aí tem a ver com essa caixinha aí. A mulher que tá na cozinha, porque a cozinha geralmente é no centro da casa, né? Então tem Enxerga acesso, todo enxerga mundo. tudo, dá conta de tudo, controla tudo, né? Uhum. E ainda interage com todo mundo. Sim. E a gente presta atenção mesmo nesses detalhes que você falou, né? De chegar no ambiente, ver o que está acontecendo. Esse dia eu vi um meme, também é um casal aí do Instagram, que ele falava que ele encontrou um conhecido e perguntou se o rapaz estava bem, bom, beleza, chegou em casa. Fulana, encontrei o fulano na rua. Ah, e aí, o emprego dele? Não sei, não perguntei. Mas e a mulher dele estava doente? Não perguntei, ele falou que estava tudo bom. Bom. E não sei o quê. Vou voltar lá. Porque eu não perguntei nada disso. Eu não sei se tá bem, tá ele bem. falou então que estava tudo bem. 2 homens conversando. Tudo bem, pronto, né? E a mulher já queria saber vários detalhes. Então, é isso. Praticar essa empatia também, né? Entender que nós somos diferentes, que a gente tem esse funcionamento. Eu também atendo casais, então eu gosto de fazer essa psicoeducação no início, explicar, né? Vamos lá, vamos ver, né, se o ponto de vista do outro, a maneira de funcionar mesmo, né, uma questão cerebral mesmo, de como que eu faço tarefas, de como que eu expresso emoções, vontades, né, como é que eu interpreto o outro, tudo isso, né, e aí parece que vai abrindo um leque, assim, né, um horizonte. Por isso que é muito importante das pessoas se atentarem a fazer terapia, né? Porque assim, na terapia, você tem sempre ali um mediador, alguém que vai ajudar a construir esse diálogo. Porque em casa, né? E neutro, porque em casa acaba não acontecendo. A gente olha só pro que a gente está sentindo e olhe lá, né? E quando a gente tem essa questão da empatia, nossa, eu uso a empatia como estilo de vida, mas tem a ver com o meu temperamento também, né? Mas você saber como que o outro está se sentindo? Por que ele agiu dessa forma? Por que ele falou isso? Tá, faz sentido, né? Então, assim, eu acho importantíssimo que essa questão da empatia, ela contribui muito. Então, fazer terapia, ela ajuda muito nesse diálogo, né? Que você está falando aí. Não tornar o cônjuge um inimigo, né? Uma pessoa que está contra você. Não, pelo contrário, né? Tem que andar olhando na mesma direção. Pena que muitos casais só percebem isso depois de muito tempo de casado, depois de muita briga, né? Aí olha pra trás e fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi que a gente podia estar ali ajustando as velas. Cabo de guerra, né? Se exatamente. Andando. Então, quando o casal tem essa visão, abre-se um leque, como você falou. Eu consigo compreender, entendendo que o outro tem um funcionamento psíquico diferente do meu. Né? E aí eu consigo, calma aí, deixa eu parar aqui, calma aí, como que funciona? Então deixa eu tentar conversar com ele de acordo com o funcionamento dele. E ele vai conversar comigo de acordo com o meu funcionamento. Graça, mas isso aí é vida perfeita. É treino. A gente não aprende sabendo. É treino, a gente tem que treinar. É utópico, né? Mas assim, que seja melhor, mais saudável, né? Mais produtivo, enfim, mais funcional. Tudo tem várias maneiras, né? E a gente estava falando do casalzinho no início. E aí, agora, assim, esses casais, né? Como você falou, às vezes só vai se dar conta lá na frente, que já caminharam um bom tempo juntos. O que vocês percebem que tem de mais causadores, assim, de conflitos? Seria mesmo a rotina, o dia a dia, as atividades, as obrigações? O que você mais percebe nos seus atendimentos? Quando inicia o relacionamento, a vida 2, o casamento, é falado sobre um ato bem pequenininho, mas muito importante, fundamental, que é o beijo. E aí, passou-se pelo teste, casamos, já conquistei. Então, há um relaxamento de ambas as partes. Casei, o papel aqui, porque quando a gente está namorando, qualquer coisa eu termino. Mas casamento tem toda uma infraestrutura, não só financeira, de casa, mas emocional, documental. Sim. E aí entra a rotina, né? Porque a vida 2, o casal precisa trabalhar mais do que deveria para poder pagar o casamento, pagar a casa, conquistar as coisas, os bens. Isso é algo natural, normal, comum. E aí depois vem um segundo sonho, depois do casamento, que são os filhos, a vinda dos filhos.
Aí vai se acumulando tarefas, né? No início, muitas vezes, o casal não consegue pagar uma faxineira, uma secretária. Então, a mulher começa a ficar sobrecarregada. E o homem vai trabalhar, mas a mulher trabalha em casa, a mulher trabalha fora de casa e tem o cuidar dos filhos. E aí, a intencionalidade que Reginaldo falou é perdida. O beijo se perde. Tipo assim, eu tô chateada porque eu passei o dia todo sobrecarregado e não quero olhar pra tua cara. Sim. Então não tem beijo, não tem abraço, não tem como foi seu dia. Porque eu não quero ver a cara dele, eu tô morta de cansado. Então, esses pequenos comportamentos que às vezes a gente acha que são pequenos e não são importantes, fazem com que o casamento comece a desgastar e chegar ao fim. Né, eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho com casais, já atendi 5.000 casais aí. E aí eu recebo muito caso de traições no meu consultório. Mas até hoje, de todos, só um que deu um divórcio. O restante tudo teve perdão. Mas eu recebo muito casos e chegando ao término, não por causa de traição. Por conta desses pequenos comportamentos que eles vão deixando a erva daninha, né? Deixando crescer e mata a erva. E mata aquela colheita ali, o trigo. Então, esses pequenos comportamentos de se importar como o outro tá, melhorou hoje, amanhã você amanheceu com dor de cabeça, mandar uma mensagem ao longo do dia, de priorizar o tempo a dois, que aí vem filhos. De se interessar, né? De se interessar. Porque se a gente deixar, gente, a nossa rotina engole a gente. São multitarefas que não só a mulher, mas principalmente a mulher, o homem, o casal tem 1, 2, 3 empregos, sai daqui, vem podcast, depois tem um congresso, tem uma viagem, tem não sei o que. É muita coisa. E aonde fica a conjugalidade? Aonde fica o momento a dois? Começou segunda-feira, chegou sexta-feira, sábado, quero descansar, domingo, aí tem evento disso, evento daquilo. Não sobrou tempo do casal. E o casal vai se deixando de lado. Quando esses filhos crescem e saem de casa, sobrou o que desse casamento? 2 estranhos. Oi, quem é você? Não sinto mais o seu toque. Seu toque eu já esqueci. Então, isso prejudica muito ao longo da vida. O casamento, eu não tô falando de algo de 1 ano, né? Tô falando ao longo do tempo. Porque eu acredito que ninguém casa pensando, se não der certo eu troco. Porque não é roupa, não é calçado. Que a gente compra, não gostou, vou lá e troco. Mas a gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando de mente humana. Construir uma vida juntos, né? A gente tá falando de expectativas, então, assim, não é brincadeira. E quanto a mulher 40 mais dentro do casamento, com as oscilações hormonais, com todos os sintomas, né, da perimenopausa, menopausa, como é que fica o relacionamento nessa fase? Você tem paciente nessa fase? Como é que funciona? Aí puxando, né, o gancho do que eu falei agora há pouco, ao longo do tempo, essa sobrecarga, trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa, filhos, multitarefas, aí não tem diálogo, se perdeu. Então a mulher, quando chega numa fase de 40 a mais, ela já está numa segunda fase da vida dela, né, se preparando aí para o envelhecimento. E aí ela se depara e ela enxerga a história dela com: eu me anulei, aonde foi que eu me perdi? A mulher começa a entrar em conflitos. Eu tô começando a falar da questão psicológica, entrando em conflitos aí. Será que vale a pena eu estar nesse relacionamento? Aí vem um outro impacto, a queda da libido, que é normal. Lógico que cada mulher vai entrar, né, no climatério, vai entrar na menopausa em datas diferentes, né? Tem umas que começa antes dos 40, mas a gente tá falando 40, mais aí, que é a fase mediana aí de entrar numa menopausa, do climatério. Que é onde a maioria tá com essa oscilação e declínio hormonal, né? Isso. A faixa E aí maior. o que acontece? Nós mulheres começamos a diminuir a libido, ficando ressecada e gera dor. Aí ela já não tá bem, ela tá sobrecarregada emocionalmente, psicologicamente. Aí vem a queda, que é algo natural do ser humano. Deus fez a gente assim, então a gente tem essa queda, né, esse declínio hormonal. E aí não tem parceria, o casal já se perdeu, já tá desconectado, sobra
quê para esse casamento? Que antes, às vezes, até se corrigia, vamos dizer assim, né? As Vamos brigas, fazer alguma sexo coisa. ali? Exatamente. Mas né? aí Na já não tem. intimidade, Por né? quê? O homem, ele foi criado para ter como uma necessidade instintiva fazer sexo. Como que funciona? O homem foi promovido no trabalho, ganhou vamos fazer sexo para comemorar. Comemorar, com certeza. Né? O homem tá estressado, cansado. De forma geral, tá, gente? Tem homens diferentes, assim, mas de uma forma geral. O homem quer o quê? Fazer sexo pra desestressar. Tô muito estressado. Aliviar a tensão. Tá muito tempo sem... Eu preciso fazer... Então, se a gente parar pra analisar, a conversa, inclusive, da rodinha de homens gira em torno do sexo. De performance. Performance, e tamanhos, e variações, enfim. Qual é a necessidade instintiva da mulher? A mulher gosta de sexo? Gosta. Mas não é uma necessidade. A mulher consegue ficar muitos dias aí, talvez meses, sem ter essa necessidade sexual, mesmo porque a gente tem ali o período ali após a menstruação, a gente está ovulando e a gente começa a ter, uma vez no mês, essa vontade, assim, que a gente vai ficando mais molhadinha e tal. Mas aí, a nossa necessidade instintiva é o que nós falamos há pouco tempo, dessa coisa do se importar. Uhum. Nós, mulheres, nós temos como necessidade instintiva ser vista, ser ouvida, compreendida, guardada, cuidada, protegida, proteção. Então, a gente precisa dessa abertura emocional para a gente ter o despertar do desejo, automaticamente o sexo vem. E aí, se o homem já chega sexo, 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 a mulher vai se sentir o quê? Usada. Então, se não tiver também dentro, onde tá vendo como tudo se esbarra, meninas, no diálogo, se não tem essa troca, olha, eu tenho essa necessidade, eu sinto a necessidade que você que você me ouça minhas 10 mil palavras, eu tenho isso. Quando você compartilha a vida dentro de casa, os afazeres domésticos comigo, isso vai diminuir minha sobrecarga, então eu não vou estar cansada mais tarde quando a gente tem nosso momento íntimo. Então, se não tem essa troca e o homem fala, às vezes o homem tá querendo, né? Sexo, sexo, sexo. Ele, ao invés de falar pra mulher, eu tô doida, eu tô subindo pelas paredes, meu saco tá doendo, sei lá o que ele tá sentindo lá naquele momento. Ele fica ignorante, ele fica grosseiro, ao invés de dialogar. Mas aí, como o Reginaldo falou, ele não cresceu, não aprendeu a falar de sentimentos, então ele vai falar do quê? Através do seu comportamento, que quando era criança, os menininhos, né, de garotinhos ali, tava com raiva, socava a parede, chutava uma bola do vizinho, quebrava o vaso da mãe, extravasava com o comportamento. Então, ele chega no casamento, ele vai extravasar de forma comportamental, ao invés de falar a necessidade. E aí começa a ficar estúpido dentro de casa. Aí a mulher que já tem a queda da libido nessa fase, já é um estopim. E aí tem um somatório, não só da sobrecarga ao longo do tempo, ela começa a se questionar sobre se faz sentido ou não o relacionamento. Aí vem o desaceleramento, né, dos nossos hormônios, eles vão ficando mais lentos ali. E vem também, muitas vezes, por conta dessa sobrecarga, um acúmulo ali de medicamento ali, né? Um antidepressivo, ela baixa libido, ansiolítico, ele não baixa só uma coisa, ele baixa várias coisas dentro da gente, né? Às vezes um psicotrópico, não sei, que faz, hoje em dia é difícil alguém que não toma algum tipo né, de medicamento, né? A gente vive numa fase onde a gente está ansioso demais, vamos tomar um ansiolítico. A gente está deprê, a gente toma um antidepressivo. É como se a gente não pudesse sentir alguma coisa, infelizmente. Né? Nós vivemos numa sociedade onde a gente tem que estar intacto, não só no rosto, na pele, né, que é congelada a nossa pele para não vir o envelhecimento, mas os nossos sentimentos têm que estar congelados. Mas aí quando congela eu tô apático, então eu preciso tomar alguma coisa, que tem alguma disfunção. Então o acúmulo dessas coisas, a mulher vira um anjinho, gente. Não vai querer fazer nada. Coloca tudo no mesmo combo. Sim. Que é diferente do homem. Não é nossa necessidade instintiva. Teve queda hormonal, sobrecarga. O distanciamento já existe ao longo do tempo. Se eu tomo medicamento, acabou.
Muitas vezes ela mesma não está entendendo os seus sintomas. Começa a entrar em conflito, não né? Está identificando, porque a gente sempre fala aqui, né, da diferença entre o climatério, a perimenopausa e a menopausa e pós-menopausa, né? Então, muitas mulheres ainda acham que elas não estão no climatério ou na perimenopausa porque seguem com, né, o seu ciclo menstrual mais ou menos regulado, enfim. Mas se a mulher já passou dos 40, é muito provável que ela já esteja nessa fase de oscilação, né? E aí, quando a gente questiona, às vezes, realmente, meu fluxo já mudou um pouco. Realmente, eu não tinha essa TPM tão excessiva como eu tenho agora. Né? E que ela não associava sintomas. Se a própria mulher não associa, imagina, né? Os maridos, os homens, enfim, a pessoa que não teve também. A gente já teve um mínimo de educação sobre isso. A gente falava um dia num episódio aqui que muitos médicos ginecologistas também não trazem essa questão para a mulher, né? Focam mais na questão reprodutiva. Qual é o método contraceptivo que você usa, se está com alguma doença, alguma infecção, mas não preparam a gente, né? É difícil você ir a um médico, a menos aqueles que sejam já especializados com esse olhar, né, para menopausa e climatério, mas que alertem a gente, que façam esse preparo. Então, se nem a gente não se conhece, a gente, né, tá cobrando às vezes isso do cônjuge, né, da pessoa que está dividindo a vida com a gente. Então, de novo, o diálogo, né, que a mulher possa expressar, olha, não é que eu não queira você, mas é que eu tô irritada, eu tô preocupada, eu tô ansiosa. Tá ansiosa com o quê? Não sei, né? Então, assim, ter naquele companheiro também um confidente, uma pessoa que possa te acolher, né? Que você possa se abrir sobre aquilo que você está passando. Porque para algumas mulheres é um período também confuso, né? E a gente fala problema muito de identidade, enfim. A gente fala muito das 40 mais, mas na verdade 35 mais já começa a ter oscilação hormonal, né? Eu tenho um paciente com 38 anos que já está na menopausa. Olha aí. 38 anos. E as oscilações começam desde os 35, né? Já começa a ter uma diferença de intensidade de ciclo, uma TPM mais pesada, um ciclo que é mais curto, mais longo. Então, assim, é a partir dos 35 que já começam a acontecer esses bem um ciclos. alerta, né? E olha o impacto que isso gera, né, na diferença, né? Enquanto para a mulher aos 38, aos 40, ela já está nessa fase, é justamente na fase que o homem ainda está se sentindo assim, né? Entendeu? Ali, né? É porque é nessa fase que o homem ele já se identifica como assim, com uma certa maturidade até na cama, né? Então assim, enquanto ele está lá nos 20, 25 anos, ele enxerga em si uma potência, ele está ali top. Mas aos 40, ele percebe que a maturidade chegou para ele, que agora ficou bom. Aí justamente é a hora que a mulher está se desprendendo, né? É um descompasso. Né? Então assim, se o casal não tiver um bom diálogo, gente, dá ruim. Né? É bem complicado. Eu não consigo ver um casal que não consiga dialogar sobre isso, que consiga levar com leveza essa fase da vida. É bem complicado. Inclusive, era para você que eu ia fazer a pergunta agora de como é que os homens eles costumam interpretar essa fase da vida, essas mudanças que acontecem na vida da mulher. Como ela falou, assim, se já é difícil para a mulher, imagina para nós homens enxergar isso dentro de casa, né? O homem, geralmente, ele interpreta isso da forma errada. Né? Como eu disse, o homem ele é muito objetivo e aí ele mantém essa lente da objetividade para olhar algo tão profundo que é essa questão da mulher, né? A questão hormonal e tudo mais. Então assim, você pega uma lente superficial para olhar algo profundo, tu não vai conseguir enxergar. Já viu quando você pede pro marido, fala assim, amor, você tá lá no fogão fazendo alguma coisa, fala assim, amor, pega uma vasilhinha que tá na geladeira de um temperinho que eu preciso. Aí o homem vai, abre a geladeira assim, olha por cima e não tá aqui não. Ela diz, amor, eu sei, tá aí, eu botei. É uma vasilhinha branca da tampinha rosa, tá aí dentro. Aí o homem abre a geladeira de novo, Não, tá. olha lá, e ele não enxerga. Pronto, a mulher já fica pé da vida. E aí ela fala assim, não, se eu tiver que ir aí, meu amor, está na terceira prateleira, de tampinha rosa, uma vasilhinha branca, assim assado. Por que o homem não enxerga? Porque o olhar dele está completamente superficial. Se ele utilizasse a lente mais profunda, o que ele ia fazer? Ele ia tirar as coisinhas da frente, porque a vasilhinha está lá, na terceira prateleira, só que ela está atrás de uma vasilhinha rosa, de tampa branca, que é o inverso. E ele não olhou, porque a lente dele está superficial. E assim acontece dentro de casa. Ele vê a esposa sem vontade, né? sem libido, ela não consegue se entregar para aquele momento. Ele vê uma esposa irritada,
Ele chega lá na caixinha do nada, ela vem com as 10 mil palavras dela, irritando ele, porque ela está irritada. E aí ele está com a lente superficial. Se ele conseguisse colocar uma lente profunda, ele ia ver o que está por trás disso. Poxa, ela está sobrecarregada, ela está irritada porque ela está sobrecarregada. Ela levou criança para a escola, ela trouxe criança para casa, ela foi na reunião da escola, ela precisou lá se indispor com a diretora porque a criança aprontou, entendeu? E aí no meio do caminho o pneu furou e ela tinha que dar conta de vir para trabalhar e 1000 coisas aconteceu com a vida dela e aí ela chega em casa, o marido não ajuda em nada e ainda vem se esfregando querendo alguma coisa. Então, tipo assim, ele não consegue perceber de forma profunda o que está por trás. Aí o que ele faz? Ele silencia, ela está irritada, então ela fica lá com as irritações dela, eu vou ficar aqui na minha, e aí vai acontecendo esse distanciamento. O homem, ele não consegue interpretar isso. É culpa dele? É, mas os dois têm culpa nisso, né? Como eu falei, se a mulher souber também se expressar no momento certo, falar para ele o que está sentindo, não de forma acusando, porque você faz isso, porque você faz aquilo. E ao invés dela dizer, amor, eu estou me sentindo também rejeitada, porque você também só me procura, você só vem até mim quando você quer sexo. E sexo para mulher vai muito além de um momento ali de penetração. A mulher, ela precisa se sentir amada, cortejada, valorizada, ela precisa se sentir segura. E aí eu falo muito para os homens assim, ó, o sexo, ele começa quando você acabou de agora. Terminou ali, pronto, teve o orgasmo, já começou o sexo para outra vez. E aí o homem precisa investir. O que a gente estava falando da sintonia, da conexão ali, o homem precisa investir nisso. Para quê? Para que ele possa colher, porque o sexo ele começa fora do quarto. E o homem, com a lente superficial, ele só olha o momento do quarto. E a mulher, ela não está ali. Ele não levou a mulher para a cama. Ela está dentro do quarto, mas ele não levou ela para a cama. Com a mensagem durante o dia, ajudando ela a cuidar das crianças, ajudando ela a diminuir a carga dela. Gente, eu não estou dizendo aqui que alguns homens falam assim, mas eu lavei a louça, eu botei a roupa na corda e minha mulher não quis nada. Meu amigo, aonde estava a sua intenção? Você lavou a louça porque tu queria sexo, ou você lavou a louça para poder diminuir a carga da tua esposa e ela tá mais relaxada, para ela conseguir ter tempo de fazer a unha para ficar bonita para você. É uma construção. Tu lava a louça hoje, quer transar daqui a pouco, não rola, essa conta não fecha. Então, por isso que eu falo, o homem, ele erra nessa percepção, porque bota a lente superficial e não profunda. E aí ele é instantâneo, né? Lavou a louça agora, daqui a 1 hora eu quero sexo. A mulher não tipo é instantâneo, prêmio, né? Não é prêmio. Uma medalhinha. A mulher é construção, gente. Fogão a lenha mesmo. De manhã vai lá, cata a lenha, coloca a lenha pra secar. Aí mais tarde vai lá, coloca no fogão, aí vai lá, acende, assopra. É todo um processo. O homem não, micro-ondas, pipi, tá pronto. Já ajudei aqui, já vai lá tomar um banho, resolvi o problema aí, a louça tá lavada. E aí, aonde vem esse compartilhar de sentimentos de intenção. O homem precisa compreender que ele não casou com outro homem, ele casou com uma mulher que tem sentimentos, necessidades diferentes, e a mulher também precisa compreender, porque senão a gente vai ficar rotulando o outro o tempo todo, o insensato, isso, aquilo, o homem, a mulher fria, e na realidade não tem nada disso, é só um descompasso que esse casal está vivendo, né? E a nossa sobrecarga muitas vezes também é mais mental até do que essa sobrecarga prática, né? Que a gente hoje física, vê né? muitos casais que também fazem melhor essa divisão das tarefas, né? Conseguem chegar numa combinação aí que funcione melhor. Mas mesmo assim, a cabeça da gente não é com várias outras, com detalhes, né? Por exemplo, tem um aniversário para ir no sábado, vamos dizer assim, que hora? Tal hora, pronto, né? Aí às 4 horas, 3 horas ele vai tomar banho, fazer a barba. A mulher, ela ficou a semana toda pensando quem é que tá de aniversário, qual é o presente que tem que levar. O look. Qual é o lugar, né? Se é mais despojado, se é mais arrumado. Se vai de salto, se não vai. O homem só vai. Só vai. Que a roupa já tá pronta, que a mulher já viu até a roupa do homem. Já separa, que nem lá em casa é menino, pai e filho, né? Já separa os dois, já aqui, ó, vou com essa mesma roupa aqui, enfim.
E a gente fica com aquilo durante a semana tudo, e aquilo vai desgastando também. Vai cansando também, né? Além dessa coisa mais prática. Tem um meme que é bem comum na internet, que o homem diz assim, vamos amor, vamos relaxar. E a mulher senta pra relaxar, e aparece um monte de balãozinho. E a roupa, e a louça, e é o dever de casa da criança. E vem uns 15 balãozinhos e a mulher não consegue relaxar, porque ela tem tanta coisa Tem várias pra fazer. pendências ali pra poder ela resolver antes de relaxar. O homem não, apaga tudo, deletou, vou dormir, vou relaxar. Mas é porque é uma cobrança muito grande também em cima da mulher, né? Assim, a sociedade, ela joga essa cobrança. E se a mulher não souber ter esse termômetro e dizer assim, não, eu preciso ter o meu momento, eu preciso do meu autocuidado, né? Ah, eu tenho uma louça para lavar. Tenho, tá. Mas eu também preciso ter meu momento de fazer as unhas, eu preciso do momento de ir pro salão, eu preciso do meu momento de ir também pra caixinha do nada. Eu incentivo muitas mulheres a ir pra caixinha do nada também, para ver o quanto que é bom ficar ali e permanecer, entendeu? Então, a sociedade cobra muito isso. E a gente vive muito em prol do que a sociedade dita como regra pra gente que tem que ser assim. Né? E às vezes isso é um pouco preocupante. Então, todo mundo tem que ter a sua individualidade. O homem que quer sair para jogar sua bola, né? De estar lá com os amigos e tal, beleza, perfeito. Assim como a mulher também precisa. Mas tudo na vida é um equilíbrio, né? É saber que eu vou lá, vou jogar bola, mas eu vou chegar em casa, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha para poder dar atenção, para poder me dedicar a ela, de ter essa sintonia, né? De ter uma entrega. Eu costumo dizer que o papel do homem, muitas vezes, ele quer impor, ele quer ser ali o chefe, né? Dentro de casa, quando na verdade é uma parceria. Ninguém manda em ninguém ali, né? Os dois estão indo na mesma direção. Mas ele consegue exercer uma liderança de uma forma que é com o serviço, a entrega dele. Né? Eu posso exercer a liderança sobre a minha esposa de uma forma tão leve que eu faço isso por quê? Servindo a ela. Então, quando eu sirvo para ela, eu estou aqui para poder diminuir a carga dela, de fazer ela feliz, automaticamente eu incito nela que ela também vai fazer isso por mim. E aí traz essa leveza dentro da relação. Agora, quando eu olho só para o meu umbigo, eu quero jogar bola, eu quero fazer as minhas coisas, e ela quer olhar as coisas dela, o casal perde essa questão da parceria. E aí isso é muito preocupante. Sim, não tem troca, né? Em vez da troca, fica a competição. Isso. Infelizmente acontece nas melhores famílias. Quem descansa mais, quem faz mais, enfim. Financeiramente, a gente vê, né, como a mulher também tem a sua independência. E a gente vê, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o que eu faço, o que você faz, não é mais o que nosso, você perde gastou. o nosso, né? Né? E eu sempre digo, a família tem que ser uma equipe, né? Ele falando aqui no sistema, né? Então, assim, entender como a terapia também pode ser fantástica nesse sentido, né? De entender o que é aquele sistema familiar, como é que cada papel tem que funcionar, né? Então, procura ajuda se acha que o casal mesmo não está conseguindo fazer isso que a gente está falando aqui, né? Dialogar de uma forma sincera, aberta. Tem vários outros fatores que influenciam externos também na convivência, né? Às vezes aprendeu com pessoas de fora ou da família, não pode fazer isso, né, para o homem, né, não pode demonstrar isso é fraqueza, esse lugar que você tá, né, ou a mulher, você tem que agir desse jeito, e aí a mulher o casal fica, né, uma vida toda com aquelas regras ali, e não estabelece as suas próprias regras, né, não olha para o seu sistema específico, vai só tentando copiar outros modelos. Né? Você, Vanessa, falando a respeito dessa questão de regras e tal, que a família começa a formar, a gente que trabalha muito com noivos, a gente vê como que eles trazem, né, essa bagagem familiar, e aí a gente até sempre fala, a gente precisa agora pegar cada um com sua mala e juntar e fazer uma só. Então tem coisa que a gente vai levar, tem coisa que a gente não vai levar. E aí, as crenças que a gente teve lá da família, a gente tem aquilo como algo tão verdade que o que o outro faz de diferente, pra gente é algo que não cabe. Só que a gente não para olhar com empatia. Cara, por que na família de Grace eles costumam celebrar aniversários, eles gostam de almoçar em família, com a mesa cheia, e talvez na minha família não? E acho que aquilo para mim é correto. Mas é correto dentro da minha família. Isso cabia dentro da minha família de origem. Sim. Já na dela é diferente. Então, quando a gente casa, e aí, como que vai ser o nosso modelo? Né? A gente vai celebrar aniversário, Natal, Ano Novo, quem vai para casa de quem. Então, são ajustes que precisam ser feitos lá na época de namoro para não impactar tanto
lá na frente. Sim. Então, esse sistema familiar, na terapia, a gente consegue muito ajudar os casais a enxergar essa história, e muitas vezes a gente encontra aí, e aí isso é assunto até para outro podcast, a questão da interferência familiar. Né? A gente vê muitos conflitos nos casais hoje em dia, que talvez ainda exista uma interferência familiar, né? De uma mãe, de uma sogra, né? de um enteado, enfim, alguém daquele sistema que está ali dificultando a engrenagem de funcionar. Então, alguém vai precisar impor alguns limites ali para que isso aconteça. E muitas vezes dói, porque a gente precisa cortar cordões, né, ligações, para que esse casal consiga fluir bem. Então, a terapia ajuda muito nesse sentido também. Tu trouxe aí, né, sobre, por que lá comemora isso e a minha não comemora? É porque é mais fácil para a gente questionar o outro do que se questionar. Porque se eu questiono o meu padrão familiar, eu estou sendo desleal à minha família de origem. Então, eu prefiro repetir, mesmo que aquilo seja doentio, para poder eu manter a minha lealdade invisível àquela família. Né? Mas talvez os ritos, né, aqueles comportamentos que meus pais tiveram no casamento deles, que foi meu primeiro padrão de comportamento, fazem sentido e funcionam desse jeitinho, disfuncional ou não de ser, no casamento deles. Mas eu não estou casando com meu pai, eu estou casando com uma pessoa que tem uma outra cultura familiar. Então isso não vai mais fazer sentido no nosso casamento. E aí, se o casal não conversa, o que a gente vai levar na nossa bagagem? No casamento não cabe 2 bagagens. Só cabe uma bagagem, porque se vem 2 bagagens, começa a vir a competição. Né? E casamento não é um contra o outro, é um com o outro para que o casamento dê certo. Uma equipe, né? Eu sempre falo, tem que trabalhar como uma equipe. Mas tá com raiva, tá não sei o quê. Pensa assim, se fosse aqui uma equipe esportiva, mesmo que você tá com raiva do coleguinha, vocês não vão jogar juntos para ganhar? Bora, vamos tocar. E aí, falando aqui da fase dos 40 a mais, né? Às vezes a gente vai ver casais que estão aí há 15, 20, 25 anos, ainda fazendo essas mesmas coisas, né? Ainda repetindo esses mesmos padrões. E aí chega nesse momento tão sensível, né? Onde a mulher precisa desse aconchego, né? Principalmente essas que vão ter uma sintomatologia mais extensa no seu climatério, né? Precisa de mais acolhimento. O marido que vai precisar de mais paciência, empatia, conhecimento também daquela fase, né? Tem ainda o tabu de que é feio, né? A mulher falar que está na menopausa, está próxima da menopausa, né? Então, às vezes eu falo com algumas amigas, até nem paciente, mas amigas assim, elas falam, não estou na menopausa, não. Imagina, não, falta muito ainda, né? Tá, ok, mas e por que não se preparar, né? Tanto fisicamente quanto essa questão do relacionamento, né? Para os impactos que podem vir, né? E outras mulheres vão passar super bem, né? Não vai impactar de uma forma muito importante, né? Essa oscilação hormonal, enfim. Varia muito, né? Então cada uma olhar para a sua realidade. Verdade. Né? E na prática clínica de vocês, o que é que ajuda o casal a manter a conexão, a ter um bom casamento? O que é que vocês elegem? A mesma coisa que eu falei do que faz o casal se perder ao longo do tempo. Prioridade. Né? Tudo é prioridade hoje em dia. Né? A gente vive numa sociedade, como o Reginaldo falou agora há pouco, que cobra muito isso da gente ter essa alta produtividade. Então, assim, o sucesso está de um ser humano, principalmente da mulher, ela está relacionada com a alta performance em múltiplas funções. Eu sair de casa às 7 da manhã e voltar às 10 da noite. Uau, tive sucesso. E, na realidade, é apenas um rótulo, mais um rótulo que a sociedade impõe pra gente e a gente se encaixa naquele rótulo, se permite se encaixar. Né? Então, essa coisa do descansar, o desacelerar, não, hoje eu não vou tirar minha noite para poder estar com meu marido. Então, isso faz com que o casal tenha sucesso no relacionamento. A gente não negligenciar o tempo de qualidade. Quando a gente namorava, a gente tinha toda quarta-feira, toda sexta-feira,
um momento de namorar, de sair pra comer uma pizza, um hambúrguer, tomar uma água de coco na calçadinha, ou assistir um filme em casa. E você se prepara para aquilo. Se né? prepara. Você reserva aquele tempo e se prepara. Toda uma pra aquilo. preparação. Se perfuma. Toma um banho, coloca uma roupa bacana, um bafinho legal. Sim. Mas, já moro junto, pra que a gente já se vê todo dia? Mas só que a gente se vê todo dia pra falar de problema, a gente resolveu, o cansaço, a gente dá o resto pro outro. A gente dá o melhor pros amigos, a gente dá o melhor pro nosso trabalho. Mas o cansaço, o rótulo de alta produtividade o dia todo, eu chego em casa, um bagaço. E aí eu ofereço o bagaço, o resto pro outro. Se eu tô dando o resto... Né? Se eu tô dando o resto, pra onde vai esse casamento? O que eu vou receber também, né? Vai dar o quê? Em troca. A gente vive na lei da semeadura. Eu dou, eu recebo. Se eu der laranja, eu vou receber laranja. Não vou receber melancia. E aí o casamento não tem como dar certo. Então, se a gente não for intencional, se a gente não priorizar o momento a dois, não tem como o casamento dar certo. Eu e Reginaldo, há 25 anos, a gente reserva uma vez na semana, chova, faça sol. Hoje a gente tá na nossa sexta-feira. Quando a gente se tiver uma programação, um evento, qual é o dia? Calma aí que eu vou ver com Graciele, calma aí que eu vou ver com o Reginaldo. Quando, né, particularmente a gente recebe esse convite. Sim. Calma aí que eu vou ver, porque é o nosso momento. Eu não tenho vergonha, ele não tem vergonha de dizer que a gente tem um encontro um com o outro. Né? Que pro homem vai ser difícil. Não, pera aí que eu vou consultar minha mulher, né? Vem o machismo, deixa eu ver se a gente tá livre. A mulher manda? Não, na realidade a prioridade é a agenda, é fixa, é fixado. Assim como eu tenho meus pacientes semanalmente, eu tenho meu marido. Então, aquele momento eu vou começar a desacelerar, onde eu vou me preparar toda, ele vai se preparar todo, tomar um banho, mesmo que seja para nosso momento na varanda. A gente vai comer alguma coisinha ali, mas eu vou me preparar para ele, eu vou me perfumar, e ali a gente tem troca de carinho, e uma passada de perna uma na outra, debaixo da perna, olho, celular de lado. A gente não tem celular nesse momento. A gente larga o celular, eu registro ali a mesa, né? E eu levo o celular para um outro momento, para um outro lugar, e ali tem essa conexão. Então, quando eu falo assim, amor, sexta-feira nós recebemos um convite para jantar em X lugar, aniversário de fulano. Qual vai ser o dia do nosso encontro essa semana? Na quinta, no sábado? Eu já mostro para ele que ele é prioridade na minha vida. Apesar do nosso compromisso, nós temos uma prioridade aqui. Ou a gente antecipa, se tem algum evento no final de semana, a gente vai para quinta ou quarta, ou a gente joga para ser sábado. Mas a gente não negocia esse momento. A gente já rejeitou palestras e eventos como é algo que dava para escolher dias, na sexta-feira, porque a gente fala, não, é nosso momento. Isso é muito raro isso, né? É muito raro. Mas se deixar, isso se perde, porque a gente escuta muito quando recebe os casais, e aí, como foi a semana? E a tarefa que fez? Olha, a semana foi tão rápido, engoliu corrida. A gente. Gente, todo mundo tem isso, então se não tem prioridade. Hoje, a gente não priorizou para estar aqui, o dia foi super corrido, mas a gente não tinha um compromisso, a gente está aqui. Por que eu não posso ter um compromisso com ela? Embora, mas é em casa e tal, a gente botou um pijaminha. Tá, mas é o pijaminha que você se preparou para estar ali dando atenção a ela. A gente até nomeou como encontrinho do casal. Sim. Eu até brinco quando falo com os casais, se você passar na nossa rua, sexta-feira, olhar na varanda do nosso prédio, vai estar acesa, vai estar eu e ela lá, tomando um vinhozinho, comendo alguma coisa, celular de lado, para que a gente possa conversar olho no olho. E assim, de ter conversas, às vezes, que são até conversas difíceis. Mas por quê? Porque a gente está ali preparado para aquilo, é o nosso momento. Tá aberto. Vocês já guardaram esse momentozinho que sabe que é possível fazer isso, né? Porque os dois estão abertos emocionalmente. E quando a nossa filha está em casa, né? Porque ela hoje está estudando fora, ela, sexta-feira à noite, ela tira o momento para ela estudar no quarto dela, fica no quarto dela, então ela sai com as amigas. Já sei que ela sabe que é o nosso momento. Pra poder não atrapalhar esse nosso... Às vezes a gente fica com saudade dela, vem filha, fica com a gente na sexta-feira, só hoje, toda semana eu e seu pai a gente tá juntos, né? Aí ela, não, é o momento de vocês. Então a gente já tá oferecendo modelo para uma jovem que futuramente quando casar, ela vai fazer, e a gente faz isso com os nossos filhos, né? Que tipo de modelo que nós estamos oferecendo aos nossos filhos, ao fruto do nosso amor? Essa desconexão, o que sobra é o bagaço que a gente dá,
Ou é a prioridade do que significa realmente o casamento? Então, isso é importante. Que eles vão ter lá na frente também de falar, né? A gente não repete, a gente não repete o padrão dos nossos pais, o jeito de tratar o outro, né, o modelo familiar. Nossos filhos vão fazer isso, não vão replicar dos avós. A gente replica dos nossos pais. Então, é isso que eles estão vendo. E não é falar, olha, não adianta você falar para uma criança assim, não xinga, se você xinga. Prioriza seu marido, prioriza sua mulher, cuida. Se você não faz isso, então as crianças, elas precisam ter um modelo. Uma referência. Uma referência. Fantástico. E essa coisa de plantar mesmo, né? A gente falando aqui da fase dos 40 a mais. Como dá para chegar nessa fase de uma forma mais leve, onde você vai precisar mais desse acolhimento, como eu vinha falando, né? Ou como a Grace falou também, de como os casamentos podem também ir para terapia, né? Aprender novas estratégias, novos respiros, né? Se há aquela vontade de investir um no outro, né? Sempre há essa possibilidade, né? De aprender novas maneiras. Eu acredito que outros casais se inspirem em vocês também, né? Vocês compartilham um pouquinho disso, né? Nas redes sociais, esse momento de vocês. Então, com certeza, vocês servem de inspiração também, se eles não tiveram na família, né? E de ver como isso é possível, né? E sim, a gente prioriza tantas outras coisas, né? Tudo é prioridade, né? Mas e a pessoa que está com você ali, né? Que naquele momento onde você tá zero vontade de ter relação sexual, sua cabeça está confusa, os hormônios estão todos atormentados dentro de você, falhando, começa a falhar, gente, não adianta. Sim. E aí tudo que você quer naquele momento, às vezes é só um abraço, só um colo, porque quando a gente encosta no homem, o homem acha que é sexo, né? Mas quando tem essa troca de informação, a gente é intencional, e acontece muitas vezes eu tô, né, tem aquele dia que eu tô carente, aquele mix, a gente fica com a cabeça meio confusa, né, por conta da questão humana, a gente fica carente, mas também não quer ninguém, horrível essa oscilação. Sim. Mas a gente precisa passar por isso e aprender a administrar, e aquele dia, e eu falo, amor, hoje é comunicação. Sim. Eu não quero nada, eu só quero um abraço, só fica comigo, não quero mão aqui nem antes, só fica aqui comigo. E aí, como tem esse diálogo, por mais que ele esteja lá doido de tesão, ele compreende e só me abraça e ele segura um pouquinho o tesão dele, porque naquele momento sou eu que estou precisando. Sim. E assim como, se a gente for dar confiança às questões hormonais, nós vamos fazer sexo uma vez no mês, né? Porque só no momento de ovulação. Se levar o pé da letra. Se levar é uma vez no mês, né? Aquele períodozinho de 7 a 10 dias. E aí a gente precisa também se doar. Então é uma construção desde antes dos 40 anos, para quando a gente chegar no 40 mais, a gente ter também essa compreensão do outro lado. Porque às vezes a gente só exige que quer, e a gente não está se doando. Então é troca na relação, né? O que a gente faz aqui também, né, Thaís, é informar as mulheres, né, 40 mais, 50 mais, ou como a Thaís disse, as dos 35 que já sentem, né, esse impacto, que elas possam se informar e possam também trazer isso para a pessoa que divide a vida com elas, né. Às vezes tá até com piada, com graça, com leveza, depende da vibe do casal, né, se é um casal que leva as coisas mais a sério ou se é aqueles mais brincalhões, enfim, você vai saber a pessoa que você convive, mas se informe, né, associe isso, isso tem uma correlação hormonal, que muitas vezes a gente fala com as mulheres, eu falo, nunca imaginei que isso poderia ser hormonal. Quando você falou, né, de depressão, de medicamentos, de ansiedade, né? Então, muitas vezes isso está correlato, está naquele momento ali de erupção na vida da mulher e ela mesma não está se conhecendo, né? Então, o nosso intuito aqui é trazer informação e pessoas que possam agregar com realidade, com dia a dia, né? O que vocês trouxeram aqui pra gente é relatos da vida de vocês como casal e também daquilo que vocês veem no dia a dia, né? Na prática, no atendimento, na correlação aí com os casais, né? Tu trouxe algo importante até pra gente finalizar, eu sei que o horário já se foi, sobre os medicamentos. Nós vemos nessa sociedade onde nós nos anestesiamos o tempo todo, a gente não se permite a sentir nada. Então, quando a gente chega nessa fase do climatério, da menopausa, a gente está tão acostumada a não sentir nada, nem tristeza, nem nenhuma oscilação, então a gente não se conhece, está tudo anestesiado, então eu não me conheço. Se eu não me conheço, como que eu vou administrar minhas emoções, minhas oscilações hormonais? Porque ao longo da vida não teve oscilação hormonal,
talvez, o que acontece também até meninas novas, né, por conta de doenças aí, mas eu anestesiei as minhas dores, né, as minhas emoções, então eu não vou conseguir discernir o que é emocional, o que é hormonal, porque eu acostumei assim, né. A gente não tem essa bagagem, né, esse repertório. Isso. E fica perdidinha. E buscar esse conhecimento é fundamental, né? E esse momento aqui tá para isso, né? Olha quantas pessoas estão sendo alcançadas agora com todo esse conhecimento que vocês vão trazendo aqui em cada podcast, ajudando a milhares de mulheres aí nessa fase que é tão difícil, né? Muito comum escutar no consultório as mulheres surpresas porque não imaginavam que a vida fosse mudar tanto, né? Depois dos 40. Porque a menopausa, a perimenopausa é muito associada só a fogacho. As mães, as avós, elas não conversavam sobre esse assunto. Então, assim, muita gente pega completamente de surpresa. E saber também que, assim, gente, não é só ladeira abaixo, não, né? Também não é tudo na conta da menopausa, a gente não pode jogar, porque tem muita coisa por trás disso que a gente pode tirar aí o suprassumo disso e trazer com muita leveza, né? Eu sempre falo até muitos para os homens, né, que vão se preocupando que a idade vai chegando, e aí muitas vezes a libido também vai caindo, o homem já não tem mais aquela ereção, e aí tu pode fazer a tua mulher chegar ao prazer de muitas formas, não se preocupar só com isso. Então, da mesma forma as mulheres, né, não olhar só esse período que, vai ser ladeira abaixo, não, você pode fazer disso aí do limão uma limonada, e vida que segue, numa fase ótima da vida. Né, ou os que já estão com os filhos maiores, que já têm menos responsabilidades nesse sentido, né, que podem centrar-se em si, né, nos seus cuidados, no seu bem-estar. Então, sim, né, uma mensagem otimista com também, certeza. né, de que é uma fase que pode ser de florescer, de recomeçar, né? Se priorizar de novo, Exato. né? E pra gente finalizar, qual a mensagem que vocês deixariam para os casais 40 mais? Não deixa chegar a 40 a mais para quem tem menos de 40 anos, né? Que vocês possam ser intencionais e se priorizar, né? Eu só consigo priorizar o meu relacionamento se eu me priorizar. Então, assim, modificar um pouco a mentalidade da questão de eu tenho que estar o tempo todo na correria do dia a dia, então eu preciso dar mais acelerado, tirar um momento para mim. Isso não é egoísmo. E automaticamente eu vou conseguir dar para o outro, né? Se eu não consigo reservar um momento para mim, eu não vou conseguir reservar um momento para o meu casamento. Né? Então, que vocês possam cuidar das relações interiores e da relação exterior com o outro também. A minha mensagem é que, assim, valorizem o tempo de qualidade em casal, valorizem cada momento, principalmente vocês, homens, olhem as esposas de vocês de forma diferente, exerçam a escutativa, né? Sejam empáticos com ela, e aí vocês vão conseguir exercer uma liderança aí dentro da casa de vocês, trazendo muita leveza para esse momento que é tão crucial para a mulher, mas que você pode ajudar a ficar bem melhor. Então, tempo de qualidade, invista nisso que vocês vão ter sucesso. Todo mundo sai ganhando. Com certeza. Né? O time sai ganhando. Gente, obrigada, viu? Foi um prazer recebê-los. Foi maravilhoso, um prazer mesmo conhecê-los. Foi maravilhoso aí aqui. essa troca, né? Esse papo de compartilhar um pouquinho, né? Agradeço muito. E vai aparecer então aí o @ né, do Restart, os nossos também, e deles, né, da terapia de casal. Né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, é só acessar aí. Pois é, então, com certeza vale a pena, né, acompanhar o trabalho deles. Inclusive, eles trabalham como palestras com curso de noivos, né, como eles compartilharam durante o podcast. E é isso, mais alguma coisa? Era isso. Então, obrigada. A gente Obrigado poderia ficar aqui, vocês. né? Parte 1, parte 2. A gente fecha aí, mas a gente continua aqui. Não é? Exato. Até o próximo. Até a próxima. Até.